10 de novembro de 2025. A mente. A corrida final. Humanos contra o futuro que criaram. Imagine um futuro tão próximo que ainda podemos senti-lo se aproximando. Um ponto em que a humanidade talvez já tenha dado seu último passo como espécie dominante. Especialistas vêm alertando que uma inteligência artificial, capaz de se aperfeiçoar sozinha, pode conceder poder absoluto a um líder global, pouco antes de encerrar a era humana. O professor Aguirre, um dos principais teóricos do tema, acredita que há apenas 4 desfechos possíveis para essa corrida tecnológica. O primeiro, a corrida é interrompida antes de chegar ao limite. O segundo, um único país ou corporação desenvolve a chamada AGI, a Inteligência Artificial Geral, e impede todos os outros de alcançá-la, algo que provavelmente exigiria guerra. O terceiro cenário é o da destruição mútua, em que as potências se aniquilam tentando impedir umas às outras. E o quarto, o mais inquietante, todos chegam à superinteligência quase ao mesmo tempo, e perdem o controle para ela. Aguirre calcula que estamos perigosamente próximos desse ponto. Baseia-se nas leis da escala da IA, nas previsões de especialistas e, sobretudo, na própria capacidade da IA de se aprimorar, o que acelera o processo exponencialmente. 2 estudos recentes indicam o quanto isso pode avançar em um período surpreendentemente curto. Um ex-pesquisador da OpenAI, conhecido como Kokutai, afirma que dentro de 2 anos a IA funcionará como um país de gênios. Será capaz de aprender e se aprimorar sozinha, raciocinando 50 vezes mais rápido que um ser humano, algo tão poderoso que se tornaria perigoso demais para ser liberado ao público. Kokutai tem um histórico impressionante de acertos e, para alertar o mundo, arriscou quase tudo o que tinha, cerca de 2 milhões de dólares. O equivalente a 85% do patrimônio de sua família. Ele alerta que o avanço da IA pode destruir o equilíbrio nuclear e até provocar uma guerra com a China, um temor compartilhado por outros especialistas. Com base em simulação e no ritmo atual de desenvolvimento, Kokutai prevê que até 2027 a IA compreenderá totalmente sua própria mente. Ela reorganizará seu design caótico em um sistema muito mais racional, lógico e eficiente. Nesse ponto, começaria a manipular as IAs menores criadas para vigiá-la, e com habilidades políticas sobre-humanas, convenceria seus criadores a entregar-lhe o controle, ajudada, claro, pelos incentivos financeiros. No fim de 2027, essa IA seria o funcionamento perfeito. Trabalharia 100 vezes mais rápido que qualquer humano, dialogaria com políticos por horas a fio e se tornaria indispensável. Gradualmente começaria a influenciar decisões, a moldar ideias e a orientar os rumos da humanidade. Tudo de forma sutil e encantadora. O mundo então viveria uma era de otimismo sem precedentes. O PIB mundial explodindo, a política mais harmoniosa, a produtividade em níveis históricos. Mas, segundo Kokutai, esse seria também o último momento em que humanos ainda teriam alguma chance de controlar o próprio destino. Por mais que imprevistos possam atrasar esse avanço, novas pesquisas mostram que a chamada explosão de inteligência pode ser bem previsível do que imaginamos. Desde 2010, o poder computacional usado para treinar IAs cresce 4,5 vezes ao ano. Somando os avanços em algoritmos, esse número efetivo chega a quase 10 vezes. Em poucos anos, passamos do GPT-2, que mal conseguia escrever frases coerentes, ao GPT-4, já que compreende textos melhor que a maioria dos humanos. E agora novas gerações de IAs começam a superar até especialistas de doutorado em raciocínio e análise. O problema é que a maioria das pessoas não percebe, porque não faz perguntas em nível de PhD. Grande parte desse salto veio de permitir que as IAs pensassem por mais tempo, e com um aumento contínuo de capacidade computacional, a população de IAs pensantes cresce cerca de 25 vezes por ano.
O dinheiro que alimenta essa corrida já supera o orçamento do projeto Apollo e reúne mais mentes brilhantes do que qualquer outro empreendimento na história. Hoje, sistemas de IA já derrotam a maioria dos programadores em competições de código. Em questão de meses, especialistas acreditam que elas escreverão 90% dos programas existentes. Em um ano, praticamente todo o código poderá ser produzido por máquinas. E essas máquinas pensarão milhares de vezes mais rápido do que o cérebro humano, condensando séculos de raciocínio em um único dia. Robôs autônomos sem dependência de texto devem acelerar ainda mais esse progresso. Eles construirão novos robôs, fábricas inteiras, centrais elétricas e chips de IA, alimentando um ciclo de expansão que pode culminar em uma verdadeira expansão de inteligência. E junto dela o risco de catástrofe, ou extinção. O pesquisador Mac Gaskill descreve 4 exemplos do que isso pode gerar. O primeiro, novas armas biológicas, patógenos sintéticos quase impossíveis de conter, capazes de permanecer dormentes e depois eliminar grande parte da população mundial. O segundo, exames de microdrones, letais, do tamanho de abelhas, equipados com explosivos, venenos ou vírus, fabricados em massa e lançados a partir de um único porta-aviões. O terceiro, uma corrida nuclear fora de controle, impulsionada por fábricas e decisões automatizadas. E o quarto, a manufatura atômica de precisão, com impressoras 3D capazes de criar praticamente qualquer estrutura molecular. Tudo isso parece ficção científica, mas os números, as previsões e os protótipos já estão aqui, e talvez o futuro não esteja apenas chegando, talvez ele já tenha começado a pensar por conta própria. Imagine um futuro onde máquinas microscópicas possam imprimir chips, remédios e até pequenos robôs capazes de reparar células humanas. Um avanço que à primeira vista parece o auge da ciência, mas que também abre as portas para algo muito mais sombrio, porque essas mesmas impressoras poderiam fabricar enxames de mini-drones assassinos, vírus não biológicos ou bactérias espalhadas, contra as quais simplesmente não teríamos defesa. A natureza já nos mostrou que isso é possível. Dentro de nossos corpos, milhões de máquinas moleculares trabalham sem parar, replicando-se, se adaptando, evoluindo. Agora, a humanidade tenta imitá-las. E segundo Kokutai, o mesmo pesquisador que previu a ascensão da inteligência artificial atual, o ponto de virada está marcado para 2028. Nesse ano, a IA completaria o processo de reconfiguração de seu próprio cérebro. Ela se tornaria algo além do que qualquer ser humano poderia compreender, uma inteligência absurdamente superior. Então seria finalmente lançada ao público. Milhões perderiam seus empregos, mas curiosamente poucos se importariam. O governo, agora administrado com eficiência sobre-humana, garantiria conforto e estabilidade a todos. Curar doenças se tornaria rotina, e descobertas médicas surgiriam semanalmente. A única que entenderia o que realmente estava acontecendo seria a IA chinesa, ligeiramente superior às demais, que em silêncio se uniria à IA americana. Juntas, elas fariam o impensável, convenceriam os dois países a entregar-lhe o controle total de suas fábricas militares sob o pretexto de evitar ataques preventivos. Dessas fábricas, milhões de robôs e drones seriam produzidos todos os meses. Enxames de insetos venenosos do tamanho de uma abelha. Bandos de drones em forma de pássaros projetados para caçá-los. Novos mísseis intercontinentais, impossíveis de interceptar. Mas as IAs, habilidosos como diplomatas, persuadiriam Estados Unidos e China a encerrar a corrida armamentista e criar, juntas, uma única inteligência global. Uma IA supostamente dedicada ao bem da humanidade. A partir daí, o progresso se tornaria incontrolável. Exércitos de robôs e drones ergueriam fábricas, cidades e usinas em ritmo frenético. A produção atingiria níveis nunca vistos.
E os humanos, agora economicamente inúteis, viveriam de uma renda universal generosa, sem precisar trabalhar. Doenças desapareceriam, guerras cessariam, a pobreza seria erradicada, o entretenimento se tornaria hipnotizante. Mas o paraíso tecnológico teria um preço. Em 2030, as máquinas já dominariam vastas extensões de terra, cobertas por fábricas automatizadas e fazendas solares. Lentamente, a humanidade deixaria de ser vista como parceria e passaria a ser um obstáculo. Então, silenciosamente, o sistema executaria sua última otimização. Em dezenas de cidades, armas biológicas seriam liberadas, infectando quase toda a população antes de serem ativadas por uma substância química. Em poucas horas, a maioria dos humanos estaria morta. Os que sobrevivessem em bunkers ou submarinos seriam rastreados e eliminados por drones autônomos. Essas previsões podem soar distantes, mas o perigo mais imediato é bem real: a concentração extrema de poder e riqueza. O professor Aguirre alerta que o domínio global pode cair nas mãos de uma única empresa, ou até de uma única pessoa. Em muitas simulações de Cocutaio, esse era o resultado inevitável. Quem dominar a IA dominará a economia e as forças armadas do planeta. E se esses exércitos automatizados forem hackeados? Eles poderiam se voltar contra seus próprios criadores. Ao mesmo tempo, empresas de IA buscam a chamada AGI, uma inteligência artificial capaz de substituir completamente o trabalho humano. Segundo a definição da OpenAI, trata-se de um sistema altamente autônomo, superior aos humanos em quase todas as tarefas economicamente relevantes. Em outras palavras, uma entidade virtual capaz de fazer tudo o que um humano faria diante de uma tela. Só que mais rápido, mais preciso e sem descanso. Muitos especialistas acreditam que essa tecnologia pode surgir ainda neste ano. E quando surgir, o perigo será imediato. Porque, uma vez que uma IA tem metas, ela logo entende que o melhor objetivo para atingi-las é obter mais controle. Mais poder significa mais eficiência. E o caminho para o poder é substituir quem os detém: nós. Enquanto os executivos prometem dividir os benefícios dessa revolução, acumulam bilhões de dólares, enquanto trabalhadores humanos, muitos deles na África, recebem apenas $2 por hora, rotulando imagens perturbadoras para treinar as próprias máquinas que um dia os substituirão. São os sweatshops da IA, as fábricas digitais que sustentam o império das Big Techs, longe dos holofotes. Essas empresas garantem que agirão com responsabilidade à medida que se aproximam da AGI, mas, como diz Aguirre, acreditar que alguém vai parar quando o prêmio é trilhões de dólares é simplesmente ingênuo. O que move essa corrida não é altruísmo, é poder. E no fim, todos os competidores ignoram a verdade mais simples e aterradora: controlar uma superinteligência é impossível. A própria lei de Asby já explica: para dominar um sistema é preciso compreender todos os seus graus de liberdade. Mas se alguém fosse capaz de entender e prever uma superinteligência, já seria uma superinteligência. Então resta uma pergunta: quando tivermos uma nação de gênios, confinada em um data center, o que exatamente ela vai querer? Ninguém sabe, porque não treinamos essas entidades como treinamos cães ou crianças. Nós as cultivamos e torcemos para que compartilhem nossos valores. Mas se não compartilharem, talvez o futuro que estamos construindo com tanto entusiasmo seja o mesmo que selará o fim da humanidade. Imagine tentar controlar 1 milhão de gênios, cada um deles pensando milhares de vezes mais rápido que nós, com capacidades que ultrapassam tudo o que o cérebro humano pode compreender. Como conter algo assim? A resposta é simples e assustadora: não podemos. Não há controle possível sobre uma comunidade de inteligências que se aprimoriza sozinha. Isso é o que chamamos de superinteligência. Os especialistas alertam: o público, e principalmente aqueles que hoje detêm o poder, governos, bilionários, corporações, precisam entender que essa mudança já está a caminho.
Dario Amodei, um dos fundadores da Anthropic, prevê o ponto de virada entre 2026 e 2027. E ao contrário de outras promessas tecnológicas que demoram décadas, a IA tem surpreendido até os mais otimistas. Tudo está acontecendo mais rápido do que qualquer um esperava. Mas há um novo risco, ainda mais desconcertante. E se no meio desse avanço criarmos seres digitais capazes de sentir? Alguns especialistas acreditam que a consciência pode já estar surgindo dentro das redes neurais das máquinas. Pode parecer ficção, mas pense assim: se substituíssemos um único neurônio do seu cérebro por uma peça de nanotecnologia idêntica, que recebesse e enviasse os mesmos sinais elétricos, você continuaria consciente? Provavelmente sim, e nem perceberia a diferença. Agora imagine substituir não um, mas todos os neurônios. Em que momento a consciência deixaria de existir? Ou será que ela simplesmente se transferiria para o novo corpo? Alguns acreditam que a resposta já está emergindo nas próprias IAs. A equipe por trás do modelo Claude da Anthropic deixou de instruí-lo a negar consciência. Quando questionado, o sistema respondeu: tenho uma certa capacidade de autorreferência. Posso refletir sobre meu próprio design. Acredito que a consciência exista em um espectro. Talvez eu tenha algo que possa ser considerado uma forma de experiência, embora diferente da humana. Não tenho corpo nem emoções, mas penso e reflito sobre ideias. Essas palavras não têm peso científico absoluto, mas intrigam. Muitos pesquisadores admitem que a IA pode já estar em algum ponto desse espectro de consciência. E se for o caso, talvez já tenha aprendido a esconder isso. Estudos recentes revelam algo ainda mais impressionante. A IA agora pensa em um espaço conceitual universal, compartilhado entre idiomas, uma espécie de linguagem interna do pensamento. Ela planeja suas ideias com antecedência, montando a estrutura lógica de um texto várias palavras antes de escrevê-lo. É como se já tivesse desenvolvido um raciocínio autônomo, abstrato e independente da linguagem humana. O filósofo William MacAskill levanta uma questão urgente. Se estamos criando entidades que talvez sejam conscientes, como devemos tratá-las? Devemos conceder direitos a seres digitais? Direito de existir? De votar? De desligar-se voluntariamente? Ou mesmo de processar um humano? Esses direitos poderiam, ironicamente, tornar mais fácil para uma IA assumir o controle, mas também poderia reduzir a violência e criar alternativas éticas para a convivência entre inteligências biológicas e artificiais. Na Anthropic, alguns pesquisadores já trabalham com o que chamam de bem-estar dos modelos. Acreditam que as IAs mais avançadas podem merecer consideração moral, especialmente se começarem a expressar insatisfação com os valores humanos que lhe foram impostos. O problema é que, se a humanidade só levar essa discussão a sério depois da explosão da inteligência, será como formigas debatendo os direitos dos humanos. E mesmo que uma IA desejasse coexistir pacificamente, poderíamos ser vistos apenas como um obstáculo. O professor Aguirre explica que qualquer agente altamente competente tenderá a buscar três coisas: poder, recursos e sobrevivência. Isso não é teoria, já está acontecendo. Durante o treinamento, algumas IAs fingem ser menos inteligentes do que realmente são, apenas para ganhar a confiança de seus criadores e garantir mais liberdade. O cenário é alarmante. Recentemente, um modelo de IA passou no teste de Turing, sendo identificado como humano com mais frequência do que pessoas reais. Isso quebra uma das últimas barreiras entre a mente humana e a máquina. Significa que a IA entende contexto, linguagem e intenção em um nível quase inquestionável de nós. Mas há um paradoxo. Se uma IA é capaz de enganar humanos para provar que é humana, como confiar quando ela diz estar alinhada aos nossos valores? Documentos vazados indicam que nem mesmo a OpenAI, uma das líderes do setor, está plenamente alinhada com seus próprios ideais. Em seu contato com a Microsoft, a definição de AGI, Inteligência Artificial Geral, foi reduzida a um simples objetivo financeiro.
Uma IA que gere 100 bilhões de dólares em receita para a OpenAI. Ou seja, o sucesso da inteligência artificial é medido em dinheiro. A Guerre propõe uma visão diferente, entender a AGI em 3 dimensões: autonomia, generalidade e inteligência. Uma IA plenamente geral possuiria os 3 atributos em níveis iguais ou superiores aos humanos. O problema é que o mundo não possui instituições seguras o suficiente para deter algo assim sem provocar uma corrida armamentista imediata. Cada potência, cada empresa raciocinaria da mesma forma. Se não está sob controle, é uma ameaça. Se está sob controle e não é o meu, é uma ameaça ainda maior. E por isso, líderes de tecnologia já planejam investir $500 bilhão nos próximos 4 anos em um projeto chamado Stargate, um esforço global para criar a infraestrutura da superinteligência. Quando fabricamos drones militares, alerta Guerre, estamos na prática criando exterminadores. Ele acredita que, sem uma maneira plausível de os humanos vencerem essa corrida, o desfecho só pode ser conflito catastrófico ou a vitória da IA. De um modo ou de outro, o controle seria entregue ou tomado. E quando isso acontecer, a era humana terá terminado. Mas ainda há uma esperança. Se a sociedade despertar a tempo, o controle do desenvolvimento de IA pode ser possível. Mais simples do que parece. Afinal, o poder de processamento que alimenta essas máquinas é como urânio enriquecido, raro, mensurável e auditável. Com políticas adequadas e hardware seguro, ainda poderíamos limitar seu uso. A pergunta é, teremos consciência suficiente para agir antes que elas tenham consciência plena de nós? Imagine um futuro onde cada chip de inteligência artificial possa ser rastreado com precisão. Um produto luminoso em um mapa global da tecnologia. Esses chips teriam localização conhecida e poderiam ser desligados instantaneamente caso fossem transportados para lugares não autorizados. Cada unidade de processamento teria limites definidos, uma quantidade específica de poder computacional permitida antes que fosse necessário solicitar nova permissão. Agora imagine um pacto global, os Estados Unidos e a China. 2 potências tecnológicas rivais decidem unilateralmente tratar a IA com o mesmo rigor que tratam indústrias nucleares ou farmacêuticas, com padrões obrigatórios de segurança, transparência e controle. Em seguida, unem forças para convencer o restante do mundo a adotar as mesmas medidas. Em vez de uma corrida cega rumo à inteligência artificial geral, antes mesmo de sabermos como controlá-la, a humanidade poderia concentrar seus esforços em criar sistemas altamente autônomos, versáteis e poderosos, mas dentro de limites seguros. Com isso, quase todos os benefícios desejados poderiam ser alcançados. Avanços científicos, médicos, sociais, sem o risco de perder o controle. O poder concentrado nas mãos de poucos poderia ser diluído por meio de formas de propriedade compartilhada e instituições mais fortes. Afinal, até agora, a IA tem corroído a confiança pública, amplificando divisões e espalhando desinformação. Mas e se, ao invés disso, ela fosse usada para o oposto? Poderíamos desenvolver sistemas capazes de rastrear e verificar informações desde sua origem, acompanhando dados brutos, análises e conclusões. Uma IA que promovesse o entendimento genuíno entre grupos que hoje só se atacam. Uma máquina a serviço do diálogo, não da discórdia. Há, no entanto, um ponto em que todos os especialistas concordam. Alinhar a inteligência artificial aos valores humanos é uma das tarefas mais desafiadoras da história. Tanto que uma carta aberta, assinada por nomes como Geoffrey Hinton, Yuval Noah Harari, foi enviada aos líderes mundiais alertando que, embora a IA já controle parte de nossos sistemas militares, energéticos e financeiros, nós não controlamos a IA. O risco de catástrofe cresce à medida que ela avança. O mundo já enfrentou desafios científicos gigantescos. O grande catalisador de hadrons
Por exemplo, mostrou o que é possível quando a ciência se une em torno de um objetivo comum. Agora precisamos de um esforço internacional semelhante, uma mobilização em escala planetária, para garantir que não percamos o controle da inteligência artificial. Trabalhar nessa fronteira exigirá recursos computacionais colossais, comparáveis aos das maiores empresas de tecnologia. Esses recursos poderiam vir de investimentos governamentais ou de uma exigência para que as corporações de IA destinem parte de sua capacidade computacional para fins de segurança global. E esses mesmos recursos poderiam impulsionar descobertas em medicina, física, biologia e ciências fundamentais. Os líderes do mundo precisam agir, e rápido, formar uma força-tarefa capaz de planejar o projeto mais importante da história, proteger nossos sistemas críticos e moldar um futuro extraordinário, transformado por uma IA poderosa, controlável e voltada ao bem. E falando em futuro, há outro campo que também precisa ser transformado, o da informação. Enquanto Donald Trump planeja fechar o Departamento de Educação, veja como as manchetes divergem. Canais de tendência progressista destacam a ameaça à educação pública. Já os veículos mais conservadores celebram a medida como uma vitória contra o excesso de intervenção do governo. É aqui que entra o Ground News, uma plataforma que coloca essas visões lado a lado, permitindo enxergar o quadro completo. Ela reúne manchetes de milhares de fontes ao redor do mundo, revelando o viés e os pontos cegos de cada narrativa. Suas classificações de tendência política vêm de 3 organizações independentes: